Meus irmãos, mais uma vez, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do versículo 15. Vamos do 15 até o 42. Iniciamos na semana passada uma peregrinação pelo Evangelho de João e vamos seguir adiante aqui conhecendo, aprendendo um pouco mais daquilo que João nos revelou através do seu Evangelho. João capítulo 1, versículo 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Viu o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi, e tendo testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pai, abençoa-nos com a porção, esta porção da tua palavra nesta manhã. É o que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira notícia que temos a respeito de João Batista é quando ele, ainda no ventre de Isabel, sua mãe, saltou, como diz o texto em Lucas. O neném
na barriga de Isabel, deu um salto, porque estava ela frente a frente com Maria, e ali no ventre de Maria já estava a presença do Senhor Jesus. O texto diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e ali João Batista, ainda no ventre de sua mãe, já iniciava o seu ministério de testemunho sobre a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. Lucas vai nos apresentar este quadro de testemunho, onde ainda no ventre João Batista foi comissionado por Deus a ser a voz que viria a apresentar futuramente o Cordeiro Salvador. Ali então, ainda no ventre de sua mãe, João já dera início ao seu testemunho sobre quem era, ou quem viria a ser a pessoa de Jesus. Já na sua fase adulta, João Batista foi um homem, meus irmãos, que por onde ele andou, ele anunciou a chegada do Cordeiro, do Redentor. Ele proclamou aquilo que os profetas prometeram e preparou o caminho para a chegada do Messias, assim como o próprio profeta Isaías já havia falado a respeito dele, da voz que clama ou que proclama no deserto, endireitando o caminho para a chegada do Cordeiro. Mas agora aqui no Evangelho de João, nós vamos ver, por um breve tempo, por breves parágrafos, a história de João Batista sendo revelada aqui como um homem que não só anunciou Jesus como Messias, não só anunciou a chegada do Cordeiro Salvador de Deus, mas também foi o homem, meus irmãos, que compreendeu que o Messias não era somente um homem, não era somente um profeta, não era somente um homem comum que viria a falar a respeito do reino de Deus, não. Mas ele veio anunciar que Jesus era o Deus Emanuel, como acabamos de cantar aqui na canção, é o Deus encarnado, e que mudaria, através da sua obra de vida, morte e ressurreição, mudaria a vida e a história de toda a humanidade. Vimos nos textos anteriores, do versículo 1 ao versículo 14, como foi aqui pregado na semana passada, João, e aí João, o evangelista, o escritor deste evangelho, ele fazendo uma série de declarações em grupos de palavras a respeito não só da divindade de Cristo, mas a respeito da humanidade do Senhor Jesus. Mas agora, a partir do versículo 15, João não vai mais trazer declarações de si próprio. João, repito, o evangelista, o escritor, ele vai trazer agora revelações e vai trazer agora declarações de um outro João, do João Batista, ou seja, do João, aquele que realizava os batismos neste tempo em Israel. João agora vai então mudar o foco do personagem no seu evangelho, saindo um pouco da sua autodeclaração a respeito de quem era o Senhor Jesus, partindo para uma segunda pessoa, em que estaria declarando, como ele, João, declarou a princípio, estaria agora declarando uma testemunha do seu tempo, que estaria dizendo, falando a respeito de quem era Jesus. E ao voltar-se para o testemunho de João Batista, ele chama a atenção, meus irmãos, para o testemunho do crente em todos os tempos, pois João Batista é a imagem de uma igreja futura que proclamaria também, não mais uma chegada, uma pisada terrena de Cristo, mas proclamaria uma chegada futura, um segundo advento, uma segunda volta do Senhor Jesus, e aí sim, para restabelecer todas as coisas e praticamente refundar ou trazer uma nova Jerusalém, onde viremos a habitar e a permanecer ali pela eternidade. João Batista, então, ele é o responsável por abrir as portas do ministério de Jesus. João Batista é o responsável por batizar o seu mestre, por batizar o Emanuel, o Deus conosco, mas também, meus irmãos, não só isso, ele também seria responsável por ser uma figura, um exemplo de como a igreja deveria se empenhar a honrar o seu Salvador após a vida, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Incrível como o próprio testemunho
de João Batista, descrito aqui do versículo 15 até o versículo 34, o próprio testemunho de João Batista vai corroborar com todo o testemunho proclamado por evangelista João, do versículo 1 ao 14. Parece uma repetição, mas com outro personagem falando as mesmas coisas que João havia dito do versículo 1 ao versículo 14, pois João Batista também trata da divindade e da humanidade de Jesus, assim como João tratou nos primeiros versículos do seu livro, do seu evangelho. João, então, meus irmãos, ele apresentou, como eu disse na semana passada, as bases do cristianismo com suas declarações que glorificam o Senhor Jesus como homem e também ao mesmo tempo como Deus. E agora ele vai num segundo momento usar o testemunho de João Batista para ratificar as suas declarações, ou seja, para confirmar, para autenticar as suas primeiras declarações a respeito de Jesus Cristo. E já no versículo 15, ele inicia já falando de João Batista, dizendo, olha, João Batista, ele falou isso a respeito do Senhor Jesus. E são declarações, meus irmãos, que nós vamos ver a partir de agora, declarações da mesma forma, divididas em grupos de palavras, pois João trabalhava muito com grupos de palavras, como ele fez do versículo 1 ao 14, ele vai fazer do 15 ao 34 também, vai trabalhar com uma série de declarações de João Batista, repito, que autenticam e confirmam as suas primeiras declarações sobre Jesus ser o Verbo, sobre Jesus ser Deus e sobre Jesus estar com Deus, sobre Jesus ser a luz do mundo, sobre Jesus ser a luz dos homens, sobre Jesus ser aquele que a quem o recebesse seria chamado, portanto, de Filho de Deus. Vemos então do versículo 15 ao 18, o primeiro grupo de declarações, meus irmãos, de João Batista a respeito da pessoa de Jesus Cristo. João vai declarar que é Cristo e somente Ele quem supre todas as nossas necessidades espirituais. João vai dizer assim, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João Batista então vai declarar com suas próprias palavras, como se já tivesse antecipadamente conhecendo do Evangelho de João, né? Que Jesus Cristo é aquele que veio em plenitude, que veio liberar graça sobre a vida do povo, é aquele que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 19, ou capítulo 2, versículo 3, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, João Batista vai revelar aqueles que foram ali buscar nele informações de quem ele era, ele não vai falar dele, ele vai falar de quem era Jesus Cristo. Então ele vai dizer, ele é aquele que eu tenho falado para vocês que tem a primazia sobre todas as coisas, e não só isso, nós vamos receber dele plenitude e graça sobre graça. O que João está querendo dizer com isso, meus irmãos, é que em Cristo nós somos abastecidos com tudo do que nós precisamos no presente e o seremos na eternidade. Não há absolutamente nada em nossas vidas espirituais que não tenha um toque, que não tenha ali uma vontade, que não tenha um decreto, que não tenha um estabelecimento ali de uma posição de Cristo, pois aqueles que foram regenerados, aqueles que se encontraram com Cristo, aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador, receberam dele também o quê? Plenitude e graça sobre graça. Ou seja, só fomos transformados, meus irmãos, porque nós fomos abastecidos da plenitude de Cristo, fomos abastecidos com o derramar da sua graça, e meus irmãos, é um suprimento ilimitado, porque dele recebemos todos os dias um socorro necessário, um socorro ilimitado, pois Jesus Cristo, ele é rico em misericórdia, ele é rico em graça, ele é rico em sabedoria, ele é rico em justiça, ele é rico em bondade, ele é rico em santificação, e ele é quem nos trouxe remissão e redenção dos nossos pecados. Assim João está dizendo, este a quem Deus vocacionou e ele tem toda a primazia, este, o Jesus, o que daqui a poucos minutos eu vou ter que batizar mesmo sem ter
a capacidade de desatar as sandálias dos seus pés, mas daqui a pouco eu vou ter que batizar, porque vai ser da vontade dele. Esse tem a primazia, porque como disse João, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele foi o criador de todas as coisas, ele foi o primeiro sobre todas as coisas, ele foi o primeiro ao ressuscitar, ele foi o primeiro na criação, ele é o primeiro na obra de transformação nos nossos corações, e através da sua graça, graça sobre graça, nós então, meus irmãos, somos supridos por sua plenitude, somos supridos por sua presença. Jesus é tudo em todos, devemos a ele todas as coisas, porque nele somos supridos de tudo o que precisamos. Essa é a primeira declaração de João. Há um no meio de vocês que tem a primazia, há um no meio de vocês que ele é a própria plenitude dos tempos, ele é a plenitude de todas as coisas, e ele está no meio de nós derramando graça sobre graça. Uma segunda declaração de João Batista, ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, e olha, isso era objeto de repúdio para os judeus, isso era objeto de ojeriza por parte dos judeus, de nojo por parte dos judeus, dizer que um homem seria, ainda que para João evidentemente ele fosse o Messias, ele fosse o enviado de Deus, mas esse homem fosse maior que Moisés, porque Moisés era a lei, Moisés era a fonte de toda a lei em Israel, e esses homens seguiam aquilo que Moisés, através do Pentateuco, havia escrito para Israel. Portanto, Moisés era um dos maiores em Israel. Moisés não poderia de forma alguma ser inferior a qualquer outro homem. Mas João Batista vai dizer para eles, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele então ali, João Batista revela, face a face com aqueles homens ali, com aqueles fariseus, que Moisés, olha, foi um grande servo de Deus, porque João Batista declara, a lei veio de quem? Veio de Moisés, foi Moisés que trouxe a lei. Moisés então foi um grande servo de Deus, e o responsável, meus irmãos, para trazer a Israel a lei moral e a lei cerimonial. Mas Moisés foi apenas um homem servo de Deus, Moisés foi apenas um homem fiel e obediente ao Senhor, que lá do Sinai trouxe a lei moral, santa, justa e boa para aquele povo. Mas Moisés, meus irmãos, e nem a lei que ele trouxera ao povo, em que pese ser a própria lei de Deus, mas nem mesmo essa lei, ela foi capaz de justificar plenamente aquelas pessoas. Esta mesma lei, meus irmãos, decretava maldição contra todos aqueles que a desobedecessem. Portanto, havia um peso nesta lei. Esta lei, ela era tão santa e tão inalcançável pelo homem, que era necessário que aquele que tinha a primazia, a plenitude de todas as coisas, graça sobre graça, viesse um que cumprisse toda a lei, com graça e com amor para com o seu povo. Moisés aplicou a lei cerimonial, que também servia como um mestre para conduzir os homens a Deus, mas essa lei cerimonial, ela não aperfeiçoava a consciência, pois ela lançava sobre os homens julgo e ministério de morte e condenação, apenas instruções simbólicas, meus irmãos, de como servir a Deus e as consequências de uma desobediência. Era isso que a lei fazia no Antigo Testamento. E João Batista vai dizer o que para esses homens agora? Diferentemente disto, Jesus, o Messias, o Cristo, veio ao mundo tendo em suas mãos as chaves dos tesouros de Deus, que deram acesso à graça e à verdade. João vai dizer aqui que Cristo, ele é a fonte de toda misericórdia para todos os povos, fonte de graça inesgotável, cumpridor da lei moral e cerimonial, cujas medidas eram por demais pesadas ao homem, mas ele cumpriu em nosso lugar. Ele cumpriu todas as medidas da lei, ele cumpriu todo o peso da lei. E qual foi o cumprimento deste peso da lei? Levou sobre si
todos os nossos pecados. E levando sobre si os pecados, que representavam a desobediência a Deus, ele foi condenado, então, foi decretado a morte, como dizia a lei no Pentateuco. Jesus, então, ele cumpriu em si mesmo toda a lei. Portanto, meus irmãos, tudo aquilo que nós vimos como um farol apontando na direção de um futuro Redentor, de um futuro Cordeiro, toda a parte de comunicação que ali aquele tabernáculo realizava, comunicando que algo futuro iria acontecer, tudo aquilo, meus irmãos, era apenas sombras do que Jesus faria quando viesse. Tudo aquilo ali era apenas um arremedo de um futuro, de uma futura plenitude que viria e cumpriria todas as coisas no seu povo. Jesus então cumpriu em si mesmo as cerimônias do Antigo Testamento, revelando-se como o único e verdadeiro sacrifício. O sacrifício vicário, como fala o autor aos Hebreus, um verdadeiro propiciatório, um verdadeiro sacerdote. Havia, meus irmãos, havia graça e havia verdade nas leis de Moisés. Não deixou de existir graça e verdade nas leis morais e cerimoniais do Pentateuco. Mas em Jesus, meus irmãos, há a plenitude e o cumprimento de todas as leis. Em Jesus não há só o cumprimento e a plenitude de todas as leis, mas em Jesus há também o derramar da graça salvífica, de uma graça, meus irmãos, que agora não condena mais, mas de uma graça, meus irmãos, que traz redenção, que traz regeneração, que traz mudança de consciência, uma graça agora em que nós não precisamos mais, através de animais, todos os anos, sacrificar a Deus para ter os nossos pecados expiados e perdoados. Não! Jesus definitivamente cumpriu toda a plenitude da graça na sua própria morte, nos dando a garantia de perdão dos nossos pecados de forma definitiva, não em conta-gotas. João então parte por uma terceira declaração, ainda aqui neste primeiro grupo, e ele vai declarar que somente Cristo revelou Deus o Pai aos homens. João vai entre linhas dizer àqueles homens: nenhum mortal poderia contemplar o Pai, ninguém suportaria olhar para Deus, nem mesmo Moisés pôde estar face a face com Deus, sem que Deus o protegesse de alguma forma, para que ele não viesse a ser ceifado pela glória de Deus. Assim, meus irmãos, tudo que o homem mortal pode conhecer de Deus está revelado no Filho. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Através das palavras, dos atos, da vida e da morte de Cristo, nós aprendemos a respeito do Pai. A sabedoria perfeita de Deus, o seu grande poder, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua santidade incomparável, o seu ódio, a sua ojeriza pelo pecado, nunca poderiam ser demonstrados aos nossos olhos com mais clareza por qualquer outro homem, senão somente por Jesus Cristo. Só através dele, meus irmãos, é que nós temos o conhecimento do amor do Pai. Só através dele nós temos o conhecimento da obra do Pai em nossos corações, como o próprio Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Como o autor aos Hebreus vai dizer, ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Como o próprio Senhor Jesus vai voltar a dizer: quem vê a mim, vê o Pai. João, então, no seu primeiro grupo de declarações, João Batista vai dizer que Jesus, ele, portanto, ele é o primeiro, ele é a primazia, ele é a plenitude, graça sobre graça, é maior que Moisés, e ele é aquele que revela o Pai, porque ele é a imagem e semelhança do Pai. Assim, meus irmãos, como a igreja deve ser a imagem e semelhança do Filho, deve ser a imagem e semelhança de Jesus, conduzidos pelo Espírito. No segundo grupo de declarações, que vai do versículo 19 ao 28, João, o evangelista, vai nos revelar o que João Batista falou a respeito
da sua própria humildade sem falar da sua humildade. Ele agiu com humildade diante daqueles homens, porque aqueles homens foram buscar informações a respeito de quem ele era. Quem é você? E ele falou, eu sou apenas aquele que batiza com água. Ué, mas se você é apenas um homem que batiza com água, se você não é Jesus, não é Elias, se você não é o Messias, então quem você é? João Batista, meus irmãos, ele é um exemplo de humildade verdadeira. O próprio Senhor Jesus declarou, como está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 11, ele declarou o seguinte: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Já pensou se Jesus tivesse dito isso de cada um de nós, né? Estufaríamos o peito, ficaríamos orgulhosos, né? Colocaríamos até na lápide, no nosso sepultamento lá, né? Olha, o Senhor Jesus disse o seguinte a meu respeito, que não há maior que eu de nascidos de mulher. Maravilha, né? Mas João Batista em nenhum momento tomou para si tamanha importância. O próprio Evangelho de João vai chamar João Batista de ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Que maravilha, chama João Batista de lâmpada, um homem que alumiava quem estivesse por perto, um homem que não aceitava honras, um homem, meus irmãos, que dispensava títulos lisonjeiros, um homem que se autoproclamava apenas como a voz que proclama ou que clama no deserto, ou aquele que batiza com água. Quem é você? Eu sou apenas aquele que fala a respeito do que virá. Quem é você? Fala para nós. Eu sou apenas aquele que tem uma voz no deserto e está abrindo caminho para a chegada do Cordeiro. Eu sou apenas aquele que é pequeno e que está abrindo um caminho, um espaço para aquele que é muito maior do que eu sou. Sempre deixou claro, meus irmãos, que entre os judeus havia alguém maior que ele, cujas correias das sandálias ele não seria digno de desatar. Nunca buscou a própria glória, mas sempre glorificou a Cristo. Essa era a missão de João Batista, glorificar o Cordeiro de Deus e não se auto-glorificar. Quantos seguidores João Batista perdeu? Perdeu entre aspas para Jesus. Já vamos ver no final do texto que ele já perdeu 2. Já no primeiro dia de ministério de Jesus, Jesus já tomou 2 dele. Né? Imagina vocês, né? Aquele pastor com aquela igreja tradicional, naquela ruazinha do bairro, 30 anos de ministério, aí chega uma igreja nova na rua dele, aí sai um irmão, sai 2, sai 3, sai 4 para aquela outra igreja, né? Imagina esse pastor, né? Começa a fazer aquelas orações imprecatórias contra aquela igreja nova que foi inaugurada ali, né? Senhor, lança fogo, isso não é de ti, pessoas estão saindo daqui indo para lá, né? Enfim, mas João Batista em nenhum momento João Batista se viu como alguém importante, até mesmo na vida do Senhor Jesus. Ele se colocou o tempo todo na posição para o qual ele foi chamado. Você foi chamado, João, para proclamar a vinda do Cordeiro. Você foi proclamado, chamado para pronunciar a vinda do Cordeiro, mas por uma questão de graça e misericórdia, o Senhor, Deus, o Pai, permitiu que o Filho, o Deus Emanuel, o Deus conosco, fosse ainda batizado pelas mãos humanas de João Batista. Que glória maior que essa? O homem que batizou Deus, o homem que batizou o Messias encarnado, aquele que passou pelas águas que daqui a alguns anos viria a passar pela maldição da cruz para salvar, inclusive, aquele que há 3 anos atrás o havia batizado. Que maravilha, meus irmãos! Que glória! Quantos com arrogância desprezam o Salvador? Quantos, meus irmãos, pensam serem sábios, mas não passam de tolos? Quantos líderes se acham maiores do que são? Se autoexaltam e se autoproclamam arautos da salvação? Queridos, a igreja precisa seguir o exemplo de João Batista. Não a nós, tudo ao Senhor. Nada a nós, tudo a Ele. Porque Ele é a plenitude de todas as coisas, Ele é a graça sobre graça. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o poder pelos séculos dos séculos. Amém
Fico vendo pastores em outdoors por aí, vem para o culto da esperança, vem para o culto da... Por que não colocam um outdoor sem a figura dele? Uns até bem feinhos, estragam até o outdoor. Aquela carranca feia ali, coloca só lá a imagem da igreja então, né? Quantos, meus irmãos, se autoproclamam por aí, como aqueles que vão mudar a sua vida, mudar a sua história? Só Jesus, a plenitude de todas as coisas que pode mudar a nossa vida e a nossa história. Nenhum homem muda a nossa vida, nenhum homem muda a nossa história, mas os arrogantes estão por aí, achando que são os salvadores. No terceiro grupo, meus irmãos, de testemunhos de João Batista do versículo 19 ao 34, ele vai falar sobre o Messias. Agora ele vai diretamente falar sobre e com o Messias, porque agora Jesus está diante de João Batista para ser batizado, para passar pelas águas. E essas, meus irmãos, são uma das maiores declarações sobre Jesus registradas nas Escrituras. João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que Jesus se apresenta a João, às margens do rio, João o reconhece como Messias. Lembra quando pela primeira vez João reconheceu Jesus ainda no ventre de Maria? Quando ele saltou no ventre de Isabel, reconhecendo que do outro lado daquela barriga estava o Salvador? Agora é como se ele saltasse novamente e dissesse: olha, nos reencontramos, não mais em ventres, mas agora aqui, pessoalmente, um olhando para o outro, um olhando para a face do outro. Ele reconheceu o Messias enviado como Cordeiro, e ele chama Jesus de Cordeiro, porque João sabia o que viria a acontecer com Jesus anos depois. Ele não chama Jesus de Cordeiro à toa, chama porque já havia sido profetizado que o Cordeiro viria, e agora reconhecendo Jesus como Messias, o Cordeiro, ele está ali dizendo: olha, estou preparando este Cordeiro aqui, através das águas do batismo, para um futuro sacrifício e expiação dos pecados de todos. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha esse encontro de Jesus com João. Jesus olhando para aquele que seria o sacrifício por sua própria vida. João olhando para aquele que era a plenitude e tinha primazia sobre todas as coisas. João olhando para aquele que ele mesmo, talvez nem lembrasse, certamente não lembrasse, havia saltado quando ainda era uma pequena forma no ventre de Isabel. Mas agora estavam ali juntos, face a face. O Cordeiro sobre o qual Isaías profetizara, que seria levado ao matadouro, o Cordeiro que seria sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados e para que viéssemos, meus irmãos, sermos livres da perdição eterna e do pecado todos os dias. Numa segunda declaração, João Batista vai dizer: ele é o Cordeiro de Deus e ele é quem vai tirar o pecado do mundo. E João devia estar olhando para Jesus e já se autossensibilizando ali, porque João sabia que Jesus seria o sacrifício por sua própria vida. João já deveria estar ali, naquele momento de consolo e de conforto. João não viu, porque teve algum tempo depois sua cabeça arrancada, ele não viu o Cordeiro ir para o matadouro, mas João sabia que aquele Cordeiro, que Jesus, ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados, veio para fazer o que os homens jamais poderiam fazer por si mesmos. Deus enviou, como disse o evangelista João, na primeira parte do seu evangelho, enviou o unigênito Filho para a remissão de pecados. O Cordeiro que 3 anos depois iria derramar do seu sangue precioso, e meus irmãos, sangue esse suficiente para a remissão dos pecados de toda a humanidade, uma expiação suficiente a toda a humanidade, pois ele levou sobre si o pecado ou os pecados de todos. Não levou só os pecados daqueles que creram no seu nome, mas ele levou os pecados de toda a humanidade através dos séculos. Desde Adão até o último homem a viver na face da terra, Jesus levou sobre si os seus pecados.
Jesus, meus irmãos, é um Salvador perpétuo e incansável, que tira os pecados daqueles que nele creem. Ele purifica, limpa e lava as almas do seu povo. A cada dia concede e renova sobre nós a sua misericórdia. O seu sacrifício é apresentado continuamente diante de Deus a nosso favor. E terminando esse terceiro grupo de declarações de João Batista, ele vai terminar dizendo que ele, João Batista, batiza com água, mas aquele a quem ele agora vai batizar, ele irá batizar com o Espírito Santo. E esse batismo, João deixa claro, não faz parte do meu chamado, mas faz parte do chamado dele, a quem eu vou batizar agora com as águas deste rio, mas que ele irá batizar todos vocês com o Espírito Santo. Esse não era de fato o batismo de João Batista com água, mas um batismo realizado no coração do homem, com transformação operada pela graça e misericórdia. Lembram do ladrão na cruz? Ele não foi batizado com água, mas ele recebeu ali o batismo do Espírito, quando ele reconheceu em Cristo o Salvador, quando ele reconheceu em Cristo um inocente, que estava sendo ali martirizado sem culpa alguma. Ele recebeu ali na cruz o batismo com o Espírito Santo, porque ele creu que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. O seu coração foi operado pelo Espírito Santo ali naquele madeiro. Assim, meus irmãos, como o nosso coração um dia foi operado pelo Espírito Santo, foi revestido pelo Espírito Santo, e recebemos da parte do Cordeiro de Deus o batismo com o Espírito Santo. O batismo de regeneração, de nova vida, de comunhão dos santos, de crer e exercitar este crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador eterno. Concluindo, meus irmãos, o versículo 35 ao 42, para fecharmos. O que nós vamos ver aqui, meus irmãos, são declarações e testemunhos que mudaram as vidas de alguns homens seguidores de João Batista. Vamos ver dois homens que seguiam João Batista, que no dia seguinte ao batismo de Cristo, estão eles ali junto do seu mestre, junto de João Batista, e Jesus passa, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa simples expressão, essa simples frase, veio de encontro ao coração daqueles homens como uma flecha lançada pelo Espírito. Eles foram pescados pelo Espírito, alcançados por aquela graça sobre graça, e naquele momento, sem dizerem uma só palavra, se levantaram e passaram a seguir o Senhor Jesus. Mas agora é que vem a beleza do Evangelho, e é aí que eu quero chegar até o ponto da nossa pastoral da família. Pedro não teve contato algum com Jesus. O texto nos revela que o seu irmão, que teve contato com o Senhor Jesus, que viu o seu batismo, e viu do próprio João Batista o testemunho a respeito de quem era Jesus, ele então, regozijando, alegre, ele vai ao encontro do seu irmão e diz a ele: achamos, encontramos. E Pedro: encontraram quem? João Batista? Ele já está aí já. Não, nós encontramos aquele de quem João Batista dava testemunho todos os dias. Encontramos aquele a quem João Batista proclamava todos os dias. Encontramos aquele que nos foi ensinado por João Batista, profetizado pelos profetas, descrito até mesmo na lei de Moisés, que viria como cordeiro para tirar o pecado do mundo e salvar o seu povo dos seus pecados, como revela Mateus no capítulo 1. Pedro, você tem que vir e conhecer esse Salvador. Você tem que vir e conhecer a Jesus, porque o testemunho que recebemos, estou agora te dizendo e dando a você: Ele é o Messias, Ele é o enviado, Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente, e nós precisamos segui-lo, Pedro. Então, o seu irmão, o texto diz, o seu irmão
o levou a Jesus. E ele conheceu Jesus. E Jesus já começou já mudando o nome dele, né? Pedro não, agora é Cefas. Já começou ali transformando algo no coração de Pedro. Há um bem produzido, meus irmãos, quando testemunhamos de Cristo adequadamente e continuamente. Quando nós proclamamos e testemunhamos do Senhor Jesus, há um resultado para esse testemunho. Há um bem a ser produzido através deste testemunho. Percebam, meus irmãos, o bem que podemos produzir a outras pessoas quando nós falamos a respeito de Jesus. E não só falamos a respeito de Jesus, mas testemunhamos a respeito de Jesus. Perceba o bem que pode ser produzido àqueles, meus irmãos, que vivem conosco, que são próximos de nós. Famílias inteiras podem ser transformadas por um único testemunho na sua vida a respeito de quem é o Senhor Jesus. Do versículo 15 ao versículo 34, nós vemos uma série de declarações e testemunhos de João Batista a respeito de quem era o Senhor Jesus. E no final, na conclusão que nós vimos, 2 homens sendo convertidos pelo poder do testemunho, seguindo a Jesus e conduzindo um terceiro. O terceiro membro da futura igreja de Cristo. E um dos pilares e alicerces desta igreja futura de Cristo, que foi Pedro, sendo conduzido agora por esses outros 2, através de um simples testemunho. Em nenhum momento aqui, meus irmãos, esses homens foram a Pedro e tentaram violentamente, através de palavras, conduzir Pedro a Cristo. Em nenhum momento esses homens foram a Pedro e disseram a Pedro ali, de forma dura, de forma violenta, de forma que pudessem afastar Pedro ao invés de conduzi-lo a Cristo. Em nenhum momento eles foram ali e empurraram Pedro para a igreja. Em nenhum momento eles colocaram algemas em Pedro e o conduziram para a igreja. Em nenhum momento. Tudo foi conduzido na forma do testemunho de quem era Cristo. Pedro, nós ouvimos e vimos. Tudo que João nos falava confirmou-se ontem, porque nós vimos a pomba descer sobre este homem, e nós ouvimos uma voz que declarou dos céus: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Todos ouviram, todos viram, e todos ontem confirmaram o que João já vem dizendo anos e anos, que o Cordeiro viria, que o Messias viria, e que ele era a primazia, a plenitude, a graça sobre graça, maior que Moisés. Ele é inigualável, perfeito, bondoso, amoroso. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Ele, Pedro. Não é João Batista. Os fariseus até pensavam que João fosse o próprio Jesus, que João fosse Elias, que João fosse um profeta messiânico, mas não. Ontem nos foi apresentado quem é o Cordeiro de Deus. Pedro, venha conosco. Venha só para você ver, venha só para você conhecer, venha só para você ouvir a palavra dele, venha só para você vê-lo face a face. Ative a curiosidade do seu coração, não venha por obrigação, mas venha apenas conhecê-lo, estar com ele por alguns momentos, para que você possa reconhecer o Messias diante da sua face. Uma só palavra de André, meus irmãos, levou Pedro a Jesus. Uma só palavra de testemunho de André levou o seu irmão a Jesus, a quem Jesus vai dizer filho de João, que se chamará agora Cefas e não mais Pedro. Meu irmão e minha irmã, eu quero concluir dizendo a você o seguinte: uma só palavra de testemunho sua pode levar toda a sua casa a Cristo, sem briga, sem violência, sem levar ninguém à obrigação de estar na igreja, trazendo um peso sobre aquela vida. Não é por obrigação, é por amor. Não é por violência, é por graça. Não é por gritaria, é por testemunho.
Testemunhe da imagem de Cristo na tua casa. Testemunhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poderoso. Não somos nós. João Batista disse, não sou eu. Eu não sou Elias. Eu não sou Messias. Eu não sou profeta messiânico. Não sou eu que vou salvar, mas é aquele que virá após mim. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele que tira os pecados do mundo. Ele que é Senhor e Salvador. Leve essa mensagem à sua casa, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é libertador, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que Jesus Cristo Ele é aquele que alivia a nossa bagagem, Ele é aquele que cura as nossas enfermidades, Ele é aquele que sara as feridas do coração, é aquele que muda pensamentos, Ele é aquele que derruba vícios, Ele é aquele que traz alegria ao deprimido, Ele é aquele que traz vida a quem está morto, Ele é aquele que tira as vendas dos olhos do perdido, Ele é aquele que recupera aquele que aos nossos olhos é irrecuperável, Ele é aquele que ministra milagres, Ele é aquele que opera maravilhas, Ele é aquele, meus irmãos, que abre e fecha portas, Ele é aquele que abre e fecha o mar, Ele é aquele que faz o sol parar, como diz as Escrituras, Ele é aquele que opera tudo em todos, pois Ele é a plenitude, Ele é a primazia, Ele é o verbo, Ele é Deus, Ele estava com Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, como Paulo diz em Colossenses, Ele é a plenitude de todos os tempos, nele reside graça sobre graça, nele reside amor sobre amor, nele reside misericórdia sobre misericórdia. Meu irmão e minha irmã, não pregue um Cristo que obriga, não pregue um Cristo que oprime, não pregue um Cristo que briga, um Cristo que é violento, um Cristo que, se você não fizer, você vai para o inferno, se você não fizer isso, você vai sofrer as consequências daquilo. Não, mas pregue um Cristo que só chama, convida, só para ouvir o testemunho dele, só para ouvir a palavra dele, só para ouvir o Evangelho dele. Pois o Evangelho não é briga, não é violência. O Evangelho, como Paulo diz em Romanos, é o poder de Deus. E quando o poder de Deus é proclamado, vidas mudam. Creia nisso. Olhe para o testemunho de João Batista. Use como exemplo para a nossa vida em nossa casa, sendo também testemunhos, como João Batista foi, de quem é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós veremos, meus irmãos, os bens que serão produzidos em nossa família, quando nós testemunharmos e proclamarmos do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tua palavra, ela manifesta o Teu testemunho e a Tua verdade entre nós. Nos capacite, nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, para que possamos, da mesma forma humilde como foi com João Batista, possamos proclamar, Senhor, a Tua graça em nossa família, possamos testemunhar, Senhor, do Teu amor, da Tua graça sobre graça em nossas casas. Ajuda-nos, conduza-nos a produzirmos, Senhor, essa graça que vem de Ti na vida da nossa casa, da nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, que entre nós não haja mais violência de palavras, não haja mais condenações com palavras, Senhor, não haja mais esse peso de uma lei mosaica, Senhor, que não foi revogada por Cristo, mas foi ali, Senhor, discernida por Jesus, algum tempo depois, através da Sua graça e do Seu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como André, conduzir os nossos familiares com amor, testemunhando daquele, Senhor, daquele que nos salvou e nos libertou de todo o mal. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.